Vamos estudar mais um caso clínico. Um exame de rotina, morfológico de primeiro trimestre, uma gestação de 13 semanas numa primigesta jovem. É um momento importante de diagnóstico, onde procuraremos olhar dois aspectos. De um lado, procurar os marcadores para aneuploidias e outras questões genéticas e de desenvolvimento da gravidez, e do outro lado, procurar um diagnóstico específico de anomalias estruturais. Vejam o exame aqui no corte longitudinal, na imagem superior à esquerda, um perfil da face do feto, onde podemos observar o osso nasal e o ângulo facial formado entre a fronte e o maxilar. Procurem já prestar atenção na presente foto, apesar do corte estar oblíquo, que existe uma desproporção entre o tamanho da cabeça do concepto e o tamanho do corpo. O feto se movendo e reposicionando o transdutor, nós pudemos obter um plano longitudinal na região da coluna do feto, onde podemos constatar com clareza uma grande desproporção entre o comprimento cabeça nádica e a idade gestacional, e também nas medições da circunferência abdominal e dos ossos longos do feto, uma desproporção com a idade gestacional. Esse feto tem ossos longos pequenos e um corpo menor do que o esperado e desproporcional ao tamanho da cabeça. Olhando com cuidado o crânio e observando o cérebro, primeiro, vimos que a ossificação da calota craniana era incompleta. Nós não temos uma mineralização adequada da calota. Aí vamos olhar o cérebro em planos coronais e sagitais e planos axiais, os três planos ortogonais, e identificamos que existia uma anomalia estrutural envolvendo o cérebro médio e a fossa posterior, além, é óbvio, da questão relacionada com a mineralização do crânio. Vejam aqui a região do mesencéfalo, com uma dilatação no aqueduto e região do quarto ventrículo, uma cisterna aumentada e os lóbulos cerebelares aqui afastados. Nós não conseguimos uma imagem adequada anatômica do cerebelo. E observem aqui o braço com os ossos longos também com a mineralização insuficiente e um encurtamento desses ossos longos. Um ducto venoso com uma contração atrial normal, a onda A terminando em 0. Alguns colegas referem que onda A0 é anormal, mas eu prefiro considerar sempre a normalidade quando há um refluxo, uma contração atrial com um refluxo visível. Na verdade, aqui não tem. Então, consideramos o perfil do ducto venoso normal, mas encontramos uma taquicardia para a idade gestacional. Taquicardia no período fetal do primeiro trimestre é um marcador de risco para anomalias cromossômicas. Então, resumindo, um feto que tem questões relacionadas com o esqueleto, com o crescimento corporal e com o desenvolvimento do cérebro. Aí vem a pergunta óbvia, né? Como relatar? Eu sempre uso o princípio de que os relatórios devem ser simples, claros, de forma bem objetiva, dizendo aquilo que você viu. Faça uma lista dos achados, ordenem e descrevam de forma bem simples, sem complicar. Lembrem que muitas pessoas irão acessar o seu relatório, inclusive a gestante vai acessar logo em seguida que você entregá-lo, e ela quer ler e entender o que está escrito. Então, eu descrevi no meu relato, pudemos identificar as seguintes alterações: anomalia do sistema nervoso central,
mesencéfalo, quarto ventrículo e fossa posterior, taquicardia, atraso na mineralização esquelética, microsomia corporal, comprimento, cabeça nádica e circunferência abdominal e ossos longos curtos. Os achados indicam alto risco para anomalia genética, merecendo prosseguir a investigação com o profissional da especialidade. Portanto, nesse exame de rastreamento, nós encontramos marcadores de anomalias que podem ser gênicas e mesmo cromossômicas. Esse feto pode ser portador de uma aneuploidia ou de uma doença gênica, e encontramos questões relacionadas com anormalidades estruturais, quer dizer, malformações. Então, é um quadro misto, de um lado anomalias estruturais, de outro lado malformações. Esse feto acabou falecendo intraútero, infelizmente sem um diagnóstico cromossômico. Não houve tempo de aferir a questão cromossômica. Acessem nosso site www.ultraeduc.com.br e saibam mais sobre essas questões de diagnóstico precoce de malformações através de nossas aulas gravadas sobre estudo morfológico do primeiro trimestre. Muito obrigado.